Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Bom, antes de tudo, quero dizer aos irmãos que, apesar do friozinho na barriga e do tremor só do pescoço para baixo, é muito bom estar aqui à frente para compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. A gente costuma dizer que é um privilégio muito grande estar aqui, e eu louvo a Deus por mais uma vez ter esse privilégio. E se bem que eu quero lembrar aos irmãos que para alguém da minha estatura, o tremor do pescoço para baixo nem é tanta coisa assim, né? Mas é menos mal, né? Bom, então nós vamos dar início ao nosso estudo, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre autenticidade cristã. Esse é o tema do nosso estudo hoje. Autenticidade, como os irmãos já sabem, né, vem da palavra autêntico. E segundo o dicionário, autêntico significa genuíno e verdadeiro. E como crentes em Cristo, nós devemos viver como autênticos cristãos, diante da sociedade e diante da igreja, né? Mas será que tem sido assim em nossas vidas? Será que a nossa maneira de viver, ela está refletindo não apenas aqui dentro da igreja, mas também lá fora, essa nossa identidade de cristãos? E pensando nessa pergunta, e ainda como introdução, eu quero apresentar para os irmãos, dentro da palavra de Deus, dois exemplos de condutas, um positivo e um negativo, e que fala, né, mostra um pouco a respeito dessa questão de identidade. E esse nosso exemplo, ele está no livro de Atos, capítulo 19, do verso 13 ao 16. Atos 19, versos 13 ao 16. Esse texto, ele fala sobre alguns homens que eram judeus e filhos de sacerdote. E talvez, por causa dessa genealogia, eles se achavam homens espirituais, ou pessoas espirituais. E amparados, vamos dizer assim, por essa fé alheia e teórica, eles tentavam expulsar demônios ou espírito maligno, né, como diz aqui no texto, de outras pessoas. E a gente vai ver aqui no texto que esse plano deles deu um pouquinho errado, um pouquinho diferente daquilo que eles planejaram. Atos 19, 13 a 16 diz assim: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: Ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Como eu já disse, né, o plano deles deu um pouquinho errado, né? A intenção deles era boa, né? Só faltou combinar aqui com os espíritos, né? Mas enfim, o plano deles deu errado, e o motivo desse plano ter dado errado, como eu já disse, é um plano que era baseado em uma fé alheia e teórica. Então ela é um exemplo negativo para a gente. E voltando aqui no verso 15, mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Enquanto aqueles homens judeus, filhos de sacerdote, eles tinham aqui a sua identidade questionada, o apóstolo Paulo, que também era judeu e antes, né, um perseguidor implacável da Igreja de Cristo,
aqui, após uma vida transformada e dedicada ao Evangelho, como a gente conhece bem, ele é reconhecido, né, até pelos espíritos malignos, como um seguidor de Jesus Cristo, né? Então ele é um exemplo positivo para nós. Condutas, formas de vida que vão mostrar ou revelar, né, a nossa verdadeira identidade. E assim como esses exemplos, ao decorrer do estudo, a gente vai ver mais alguns deles. E eu quero convidar os irmãos, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, abrir as suas Bíblias agora, em 1 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12. 1 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 12. A 1 Tessalonicenses, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. E aqui nesse trecho que eu citei, ele aborda alguns assuntos. Ele defende o seu ministério, ele exorta os crentes a viverem de forma digna de Deus, e ele apresenta um modelo de vida cristã que reflete o Evangelho não apenas em palavras, mas também em atitudes. E tudo isso ele faz usando como exemplo a vida dele e a dos seus companheiros, a conduta de vida que eles tiveram em meio àquele povo. E assim, nós não vamos ler todo esse texto, mas de uma forma resumida, vou passar aqui para os irmãos algumas virtudes, né, que eles tiveram enquanto estavam no meio daquele povo. Então eles agiram, eles foram justos, eles foram honestos, transparentes, eles foram humildes, íntegros, eles agiram com retidão, santidade e várias outras virtudes, né, que se a gente acompanhar o texto a gente pode reparar. A gente não vai ler devido a tempo, né? E aqui no verso 10, o apóstolo Paulo, fazendo um resumo dessa defesa e dessa conduta que ele e os seus companheiros tiveram entre aquele povo, ele cita aqui 3 maneiras de vida, né, que ele e seus companheiros tiveram. E levando em conta o tema do nosso estudo, que é a autenticidade cristã, eu quero, junto com os irmãos, pensar nessas maneiras de vida como características de um autêntico cristão. E é sobre essas características que eu quero falar um pouquinho com os irmãos a partir de agora. O verso 10 diz assim: tanto vocês quanto Deus são testemunhas de como vivemos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Viver de maneira santa, justa e irrepreensível. Como eu disse, 3 características de um autêntico cristão, né, que a gente vai ver um pouquinho a partir de agora. Entre as várias definições dessa palavra característica, aqui para o nosso estudo, eu trouxe essa aqui para os irmãos. Características são as manifestações práticas e visíveis das virtudes na vida de uma pessoa. Manifestações essas que confirmam e refletem a essência daquilo que elas declaram ser. Ou seja, são maneiras de viver que mostram, né, na vida da pessoa, confirma ou não, né, a teoria dela. Em Atos capítulo 11, os irmãos não precisam abrir até lá, fala que os apóstolos eles foram pela primeira vez chamados de cristão, né, em Antioquia. E eles foram reconhecidos e identificados como cristãos devido à forma como eles viviam. Eles eram apóstolos, seguidores de Cristo, então eles viviam igual a Cristo. Como cristãos, nós também devemos viver da mesma maneira.
E de acordo aqui com o nosso texto, a nossa primeira característica é viver de maneira santa. Mas afinal, o que é, né, e o que implica viver de maneira santa? Bom, viver de maneira santa é viver separado para Deus e aplicar essa separação e dedicação em todas as áreas da nossa vida. Em Levíticos 20, 26, eu vou estar citando algumas referências e para facilitar eu anotei ela aqui, tá? Eu também vou estar lendo. Se o irmão quiser acompanhar, né? Fica à vontade. Em Levíticos 20, 26, falando a respeito do povo de Israel, Deus diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. O povo de Israel é um povo que não existia, né? E que foi criado por Deus, né? Eles foram criados por Deus a partir de Abraão. E além de ser a linhagem do Salvador prometido, que é Jesus, eles tinham outro propósito, que era atrair as outras nações para ou de volta, né, para Deus, né? E para isso era necessário duas coisas. Eles tinham que viver separados, diferente das outras nações. E seria essa diferença, né, que eles iam ser reconhecidos como povo de Deus e assim atrair as outras nações de volta para Deus. Eu quero ler para os irmãos aqui 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Assim como Israel, nós também nem éramos povos, né? É o que diz aqui no verso 10, né? Eles nem eram povo. Mas graças à misericórdia de Deus, assim como Israel, hoje nós somos tudo que fala aqui no versículo: nação santa, povo exclusivo de Deus, assim como eles. Deus nos escolheu, né? Nos separou para Ele. E assim como Israel, a gente também tem uma missão, né? Que está aqui no final do versículo 9, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma missão assim como eles, que é atrair pessoas para Cristo. E o manual de vida para nós hoje é o mesmo, né? Nós temos que viver separados e diferentes do mundo. Só que esse ser separado não é assim algo literalmente separado, porque a gente sabe que isso é impossível, né? Nós estamos no mundo, a gente não tem como sair dele. Então nós devemos viver de maneira separada. E como a gente vive de maneira separada no mundo, vivendo também de maneira diferente deles. E assim como Israel, esse viver, né, separado e diferente, que vai nos fazer reconhecido, né, ou ter essa nossa nova identidade, né, de cristão conhecido, ou reconhecidos como autênticos cristãos. E viver separado do mundo, de maneira separada e de maneira diferente, isso é viver de maneira santa, como o apóstolo Paulo diz aqui no verso 10. E o que implica viver de maneira santa? Isso envolve várias situações, né? E eu trouxe aqui pelo menos 5 para compartilhar com os irmãos. A primeira é obedecer à palavra de Deus de forma prática. Em Tiago 1:22, a palavra de Deus diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pegando Israel,
como exemplo, né? O povo de Israel, toda vez que Moisés passava para eles algo que Deus mandava, eles sempre terminavam dizendo assim: tudo que o Senhor mandar, nós obedeceremos. Só que a gente conhece bem a história, né? A gente sabe que a realidade não era essa, era totalmente diferente, né? Eles faziam diferente daquilo que Deus mandava e igual às outras nações, ou seja, igual ao mundo. E o mundo, eles não obedecem à palavra de Deus. A gente vai ver aqui que o mundo, ele, ao contrário, ele rejeita a palavra de Deus. E nós precisamos fazer diferentes do mundo, né? E também da nação de Israel. O segundo ponto aqui é viver em conflito com o mundo. João 15, 18 a 19, lá fala que Cristo foi odiado pelo mundo e os cristãos, por causa de Cristo, também serão odiados, né? Como o pastor sempre fala aqui, né? Aqui no nosso país não há perseguição, mas fora daqui a gente conhece bem a situação, né? Então, irmãos que são odiados pelo mundo. O mundo, ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita os valores, né, de Deus. Então, viver no mundo seguindo hoje os princípios bíblicos causa oposição, causa conflito, né? Aqui talvez não, né? Mas a gente sabe que essa é a realidade. Mas independente desse conflito, dessa oposição, um cristão, ele não deve se conformar, né, com o mundo, como diz em Romanos 12, né? Nós não devemos se conformar com o mundo. E embora, né, a gente não tenha perseguição no Brasil, muitas vezes o mundo aqui é bem próximo de nós. É a nossa casa e os nossos familiares, né? Pode não ser uma perseguição diferente, mas essa oposição, esse conflito, muitas vezes ele acontece dentro da nossa própria casa. Em Mateus 10, 34 e 35, Jesus fala sobre isso, né? Ele não veio trazer paz, e sim espada. E lá ele cita alguns conflitos, né? E todos os conflitos que ele cita lá envolvem o quê? É família, né? É sogra, é nora, tem lá uma lista, né? Então, muitas vezes, esse conflito, esse mundo, está dentro da nossa própria casa. E é justamente esse conflito com o mundo que vai mostrar se nós somos autênticos cristãos ou não. Ou seja, essa oposição, esse conflito que vai identificar se nós estamos realmente sendo fiel a Cristo, né? Obedecendo a Ele como a gente deveria fazer. Através desse conflito vai mostrar a nossa verdadeira identidade, se nós seguimos Cristo ou não. E algo fora disso, ao contrário disso, né? Tem alguma coisa errada, alguma ou muita coisa errada na nossa vida, né? Porque em Tiago, capítulo 4, verso 4 e 1 João 2, 15, 16, fala bastante a respeito dessa relação, né? Entre o mundo, amizade com o mundo e inimizade com Deus. Então esse conflito, a princípio, vamos dizer assim, que ele faz uma boa revelação de nós ou não. A terceira situação aqui é vigilância e perseverança. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Antes de entrar na terra prometida, falando novamente de Israel, né? Deus alertou eles quanto ao perigo de se misturar com as outras nações devido a quedas, a tropeços, né? Algo que a gente sabe que realmente aconteceu. A gente que já leu bastante sabe que era uma realidade isso. E assim como Israel, nós temos que viver no mundo, né? E ao mesmo tempo separado deles. Então há essa necessidade de vigilância. Em Hebreus 12:4
Lá fala sobre, a gente não vai ler, mas fala sobre buscar a santificação. Viver de maneira santa, ela exige um esforço contínuo e uma renúncia diária contra o pecado. Novamente falando de Israel, a gente sabe que eles viviam no alto e baixo, né? Obediência e desobediência, como o pastor já pregou várias vezes aqui na frente, né? Eles tinham essa oscilação, obedeciam, recebiam a bênção, depois eles caíam novamente. Então eles não tinham aquela... E nós corremos o mesmo risco, né? Então há necessidade também de perseverar naquilo que se diz a santificação. A outra implicação aqui é ter comunhão com Deus. Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus. E Gênesis 6:9 diz que Noé andava com Deus. E outros, né, que a gente sabe, né, de acordo com a narrativa bíblica. E andar com Deus é sinônimo de comunhão e santidade, ou santificação. E isso envolve, a comunhão com Deus, ela envolve leitura, estudo, ensino da palavra, né? Ouvir, falar da palavra de Deus, a oração, e esse momento que a gente está tendo, né? Comunhão com os irmãos. A palavra de Deus, ela nos revela quem é Deus e a vontade dele para a nossa vida. A oração, ela fortalece a nossa dependência, a nossa confiança e a nossa intimidade com Deus. E a comunhão com os irmãos, ela nos ajuda a praticar o amor, a unidade, que é uma marca, ou pelo menos deveria ser, né? Uma marca de uma vida cristã autêntica. E esses atos, né, junto, ele nos ensina e nos ajuda a buscar a santidade que Deus deseja para nós. E a quinta implicação aqui é dependência do Espírito Santo. Um resumo, né, dessa característica, assim como as demais que a gente vai ver. Filipenses 2:13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Pôr em prática tudo isso que a gente viu aqui é viver de maneira santa. Porém, nada do que a gente viu aqui, a gente vai conseguir por nós mesmos, né? Isso é algo que Deus vai fazer na nossa vida através do Espírito Santo, né? E quem nos capacita, né, a viver de maneira santa, consequentemente, né, ser reconhecido ou não como um autêntico cristão, é o Espírito Santo. Ele, nós precisamos deixar, né, que Ele haja em nossa vida. Bom, essa foi aqui a primeira característica de um autêntico cristão, que é viver de maneira santa. A segunda característica, segundo o nosso texto, é viver de maneira justa. E o que é e o que implica viver de maneira justa? Miqueias 6:8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Justiça aqui não é só no sentido espiritual. Se a gente lê esse capítulo de Miqueias, a gente vai ver que envolve mais coisas lá, né? No contexto a gente vai ver que não é apenas, né, justiça espiritual. Havia lá também muita injustiça. Então ela envolve também uma vida prática e testemunho pessoal. Ser justo envolve isso também. Sendo assim, viver de maneira justa significa viver em conformidade com a vontade de Deus, tratando as pessoas com equidade, integridade e retidão, refletindo assim a justiça divina e o caráter do Pai em todas as áreas da nossa vida, pessoal e espiritual, atitudes e relacionamentos. Ou seja, a exemplo da viver de maneira santa, né, ou da santidade,
Viver da maneira justa não é apenas um conceito, mas precisa ser algo prático na nossa vida, né? Que é algo que também vai confirmar, né, ou não a nossa autenticidade cristã. E o que implica viver de maneira justa? Eu trouxe também aqui 4. Primeiro é agir com integridade e retidão. Agir com integridade e retidão é ser verdadeiro e justo diante dos homens e irrepreensíveis diante de Deus. Um bom exemplo para a gente é Jó, né? No capítulo 1, verso 8 e no verso 2, 3, Deus diz, né, Deus fala, né, para Satanás, né, observaste meu servo Jó, né, homem íntegro, reto, né, que não há no mundo igual a ele, que se desvia do mal, teme a Deus. E Deus fala isso no capítulo 1, né, e no 2 ele repete, e lá ele acrescenta algo a mais ainda que eu não lembro porque eu não anotei aqui. Paulo, que foi o nosso primeiro exemplo positivo, né, na nossa introdução, ele teve como testemunha, né, da conduta dele, espírito maligno, né? O espírito maligno foi testemunha dele, que conhece quem é ele, né? E aqui, diferente de Paulo, o próprio Deus, ele dá testemunho de Jó diante do acusador dele, né? Assim, ó, que privilégio, né? Em 2 oportunidades, lá no último capítulo, a gente vê que, eu não falo exatamente isso, né? Mas quando Deus restituiu tudo a Jó, acredito eu, né, que cabe a integridade, a retidão dele também, naquele final que ele teve. Então, um privilégio para ele. Assim como Jó, nós também somos acusados, né, diante de Deus. E será que o nosso justo advogado, ele pode nos defender da mesma maneira? Não apenas pela justiça dele por nós, mas também pelo nosso testemunho? A segunda implicação que eu coloquei aqui é tratar o próximo com equidade. Equidade significa agir imparcialmente, né? Com justiça imparcial. Em Atos 10:34 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Justiça, né, ou ser justo, envolve, né, imparcialidade. E como cristão nós não devemos fazer acepção de pessoas. Deus, ele é justo, e a gente tratar a pessoa, todos, né, de forma igual, com equidade, ele reflete o caráter do nosso Deus, que a gente serve. Jesus, que foi o nosso maior exemplo, ele agia assim, ele fez assim. Ele andava com todos, ele comia com todos, ele curava a todos, sem fazer acepção de pessoas. E enfrentando, né, oposições, né? Então Jesus agiu sem fazer acepção de pessoas. Defender a verdade e o direito. Isaías 1:17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Um cristão, ele não deve se calar diante das injustiças, mas ele defende a verdade, né? E ele condena práticas que são contrárias à vontade de Deus. Pelo menos a Bíblia ensina assim, né? Nós teríamos que ter essa prática. E agir dessa forma, né? Agindo contra as injustiças e de acordo com a vontade de Deus, como a gente já viu aqui acima, gera oposição, conflitos, algo que não pode nos calar, independente, né, do conflito que haja. Eu coloquei aqui 2 exemplos. O profeta Natan, né, ele confrontou o próprio rei Davi. Não teve assim consequências para ele, mas ele obedeceu a Deus, ele confrontou o próprio rei, né?
independente de qual seria as consequências. E eu coloquei João Batista, né? Ele denunciou Herodes, e já teve uma consequência terrível, que a gente conhece bem, né? Que custou a vida dele. Porém, ele não ficou calado, ele denunciou aquela injustiça. A outra implicação é viver com honestidade. 2 Coríntios 8, 21 diz assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, mas também diante dos homens. Honestidade, ela é a base da confiança e do testemunho cristão, né? Sem honestidade, a nossa fé ela perde credibilidade diante de todos, né? Diante do mundo. Um exemplo assim negativo, vamos imaginar hoje o chamado mundo meio evangélico, né? Será que esse requisito honestidade, ele é algo que tem sido negativo no meio evangélico hoje? Até assim, infelizmente, até para nossa vergonha, né? Sim, tem algo bem negativo. Por outro lado, a gente tem um exemplo bem positivo, que é o profeta Samuel. Em 1 Samuel 12, 3, 5, a gente não vai ler, mas ele faz um discurso, né, de defesa quando Saul é elegido rei, né? No verso 3 ele faz um discurso de defesa, né? Queria eu fazer o mesmo discurso que ele fez lá, né? E o próprio povo confirma aquilo que ele fala, né? No verso 4, depois os irmãos podem ler. E no verso 5, Deus e o próprio rei, né? No caso Saul, eram testemunha da honestidade dele. Então ele é um exemplo positivo para a nossa vida. E a próxima implicação, a exemplo da primeira, eu também coloquei depender do Espírito Santo. Assim como na santidade, viver de maneira justa, ela não é fruto apenas do esforço humano. Nós não somos capazes de viver de maneira justa, assim como não somos capazes de viver de maneira santa, se não for através do Espírito Santo. Em Gálatas 5,16 diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É o Espírito Santo que nos capacita, né, a vencer as inclinações da carne. E sem a dependência do Espírito Santo, tudo aquilo que a gente tentar fazer será em vão. Por nós mesmos nós não somos capazes, é algo impossível para nós. É o Espírito Santo que nos ajuda a escolher aquilo que agrada a Deus e nos ajuda a afastar daquilo que não agrada a Deus, aquilo que nos afasta dele. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. E para isso, né, a gente precisa nos render ao Espírito Santo. Nós precisamos deixar ele agir em nossa vida. E é através dessa rendição, né, que nós vamos viver então de maneira santa, de maneira justa, né, e consequentemente, né, como autênticos cristãos. Bom, então essa foi a segunda característica de um autêntico cristão, que é viver de maneira justa. Primeira é viver de maneira santa, segunda de maneira justa, e a terceira e última característica é viver de maneira irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo ele mostra que viver de maneira irrepreensível, ele é fruto da santificação operada por Deus em nossa vida, exatamente como a gente viu até agora nas outras duas características. Sendo assim, viver de maneira irrepreensível significa ter uma vida íntegra, pura e sem motivo de acusação diante de Deus e dos homens. Ter uma conduta que reflete
santidade e autenticidade, de modo que ninguém encontre razão legítima para desonrar o testemunho cristão. E o que implica viver de maneira irrepreensível? Ser exemplo para os crentes e para o mundo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz lá: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se é o crente, ele tem que ser, pelo menos deveria, né, servir de modelo para as outras pessoas, não apenas para os cristãos, mas fora daqui, como eu fiz a pergunta lá no começo, né, a respeito da nossa maneira de viver. Eu citei aqui alguns exemplos, né? Timóteo, o próprio Paulo, né? Daniel é um bom exemplo, né? Isaías, José e tantos outros exemplos positivos a gente tem na Bíblia, que cabe perfeitamente, né, aqui em 1 Coríntios, né, onde Jesus é o nosso maior exemplo, e não Paulo. Paulo não está se exultando, ele está exaltando a Cristo, que é o nosso maior exemplo. A segunda implicação em viver de maneira irrepreensível é evitar escândalos e tropeços. O cristão irrepreensível, ele cuida para não ser motivo de queda para os outros, novamente, para crentes e não crentes. Romanos 14:21 diz assim: é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a tropeçar. Está falando aqui dos irmãos, né, em Cristo. Em Gálatas 2:11, Pedro, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo nessa questão, né, de comer. Um exemplo negativo para a nossa vida. E em Marcos 9:42 diz assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. É um alerta para nós também. A outra implicação é ter um bom testemunho na igreja e fora dela, como eu citei lá no começo. 1 Timóteo 3:7, é necessário também que tenha boa reputação com os de fora, para que não caia em descrédito e nem em armadilha do diabo. Um exemplo bem positivo da nossa vida é Daniel, né? Enquanto ele estava na Babilônia. Ele era uma referência para os judeus que estavam no exílio, né? Assim como para as autoridades de lá. E mesmo em um ambiente, né, tão pagão, igual ele se encontrava, ele viveu de uma forma irrepreensível. E a prova disso é que armaram contra ele, né? Então, quando buscaram alguma coisa contra ele, a única acusação que tinha contra ele era a fidelidade dele a Deus, né? Essa é a prova de que ele vivia de uma forma irrepreensível. E viver de maneira irrepreensível é isso. Ser o mesmo diante dos irmãos, né? Do mundo e principalmente diante de Deus. E a quarta implicação também, eu encerrei ela aqui com a dependência do Espírito Santo. Assim como nas outras características, né, nós não conseguimos viver de forma irrepreensível por nós mesmos. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada por nós mesmos. Eu estou aqui na frente, mas graças à misericórdia de Deus, né? E através do Espírito Santo, porque por mim mesmo não sou capaz nem de estar aqui. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Filipenses 1:10-11 diz assim: para que vocês discernem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ser irrepreensível, ele é o resultado da santidade e da justiça. A vida irrepreensível, ela não é construída isoladamente.
mas ela é um fruto da prática da santidade, que é a separação para Deus, que a gente viu no começo, viver de maneira santa, né? E também da justiça, que é ter uma conduta íntegra. E quando nós vivemos de maneira santa, de maneira justa, de forma natural, a gente se torna irrepreensível, né? E tudo isso que a gente viu aqui, dessas três maneiras, implicações e algo a mais pode ser acrescentado, tudo fruto do Espírito Santo, não por nós mesmos. É Deus, através do seu Santo Espírito, que vai nos capacitar a vivermos dessas três maneiras e, consequentemente, sermos reconhecidos, né, como autênticos cristãos e verdadeiros filhos de Deus. Bom, então essa é a última característica de um autêntico cristão. Cuidado com o horário. Já está no fim. Então essa foi as três características de um autêntico cristão: viver de maneira santa, maneira justa, maneira irrepreensível. E eu quero concluir dizendo para os irmãos o seguinte: diante de tudo que a gente viu aqui, vale lembrar que a gente não está falando de uma perfeição absoluta. Domingo à noite o pastor deu um estudo aqui que serviu como um pano de fundo, né? E nós não vamos ser perfeitos, completamente perfeitos. Então, tudo que a gente viu aqui não está falando de uma perfeição absoluta. A gente está numa caminhada rumo à perfeição, que, embora não vai acontecer 100%, né? Mas quando a gente encontrar com Cristo, essa caminhada, pelo menos aqui, ela termina. Mas enquanto a gente estiver aqui nessa caminhada, ela tem que ser perfeita, ou pelo menos, como diz o pastor, o máximo que a gente puder, né? E o motivo pelo qual tem que ser perfeita, e que eu quero encerrar, Mateus 5,48 e 1 João 2,6. Mateus 5,48 diz: portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E 1 João 2,6: aquele que diz que permanece nele, esse deve também viver como ele viveu. Ou seja, o nosso padrão de perfeição é Deus, e o nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus, através do Santo Espírito, nos ajude, né, a viver dessa forma, e que Ele assim nos abençoe. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Nós vamos encerrar com uma oração, mas que a Lavínia fica brava ali, né? E eu vou pedir para que o pastor João Melo esteja orando. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, por todas as lembranças que o Senhor trouxe na nossa mente, no nosso coração, sobre a vida do irmão Daci. Obrigado pelo tempo de estudo, preparo, que ele organizou para trazer para a gente essa noite. A gente louva por isso. Obrigado também pelo tempo de oração que nós tivemos. Podemos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, e a tua graça, a tua misericórdia, nós seremos atendidos. Sim. Leva cada um de nós ao nosso lado, assim como o Senhor nos trouxe a segurança, e nós agradecemos ao Senhor por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém.